Fala, meu povo da opinião esportiva. Quinta-feira é nosso dia de DBT aqui, né? Que a gente fala sobre algum campeonato antigo, algum jogo, né? A gente faz uma lista e tudo mais. Contudo, entretanto, todavia, ontem acabou o Campeonato Brasileiro. Então, excepcionalmente, esta semana a gente vai falar sobre um assunto atual. Vou falar sobre o título que o Palmeiras acabou de ganhar, não faz nem 24 horas. Né? Eu tô gravando esse vídeo na tarde do dia 7. Ele foi campeão na noite do dia 6. A gente vai falar um pouco também desse campeonato brasileiro maluco, decidido na última rodada, entre aspas, né? O Palmeiras é campeão no domingo, basicamente. Porque algo que eu falei no programa de segunda-feira, né? O resumo semanal, que é o nosso jornal aqui do canal, eu falei que o Palmeiras, matematicamente, existia a possibilidade dele perder o título. Mas eram possibilidades de que, se acontecesse, ia haver investigações em casos de aposta e tudo mais, porque o Galo precisava ganhar por 7 gols, o Flamengo ganhar de 16, né, placares malucos, tipo o Galo ganhar de 4-0 e o Palmeiras perder de 3-0, ou o Flamengo ganhar de 8-0 e o Palmeiras tomar 8-0, né? Placares assim que não eram plausíveis pelo que o campeonato foi demonstrando. Ah, mas o Santos tomou 7-0 do Inter. E o Santos foi rebaixado, né? Então, Palmeiras, um time que disputa o título, né? Eu acho que a última vez que eu vi um campeão brasileiro ser goleado foi o Flamengo. Foi goleado por São Paulo, Galo em 2020 e pelo Coxa em 2009. E pelo Grêmio também, se não me engano, também foi goleado. Mas foi no meio da temporada, foi quando não estava disputando o título na reta final, quando o time está mais concentrado, é bem raro. Então, era quase sério esse título do Palmeiras. Patou, né, com o Cruzeiro 1-1. Acabou que o Flamengo perdeu para o São Paulo, o Galo perdeu para o Bahia. E o Galo perdeu um jogo que acabou rebaixando um rival do Palmeiras, né? Porque se o Galo vence o Bahia é rebaixado. Mas como foi 4-1 e tudo aquela goleada, o Santos acabou perdendo pro Fortaleza, né? E aí, infelizmente, o Santos foi rebaixado no ano que o Pelé morreu. Né? Morreu ano passado, mas ainda não se completou os 365 dias. Então foi no ano, ali, no espaço de um ano. E com um gol que o Pelé não fez, né? Foi muito cruel o rebaixamento do Santos, da forma que foi. Sobre o título do Palmeiras, sobre a temporada do Palmeiras, talvez o ponto de virada tenha sido 2. Contra o Botafogo, 4-3, aquele jogo lá histórico do Endrick. Ou também a gente tem o 5-0 em cima do São Paulo, que é um momento que a gente vinha de uma semana o Palmeiras tinha sido recém-eliminado por Boca Juniors na Libertadores. Se criava aquele pensamento que a situação do Palmeiras está tão ruim que ele não vai nem para a Libertadores no ano que vem. Ele estava, acho que, em 7º no campeonato naquele momento. E aí ele ganha do São Paulo de 5-0. E ali é o ponto de que o Palmeiras começa a ganhar os jogos. Claro, somado ao fato do Botafogo, né, a gente vai falar daqui a pouco, começou a perder muitos jogos. Mas eu colocaria esses 2 pontos chaves como o momento em que o Palmeiras foi campeão. Talvez, né, o palmeirense, obviamente, friamente não ia pensar nisso. Talvez tenha sido bom para eles terem caído na semifinal para o Boca Juniors. Porque talvez se eles caíssem na final, perdessem a final para o Fluminense, não daria tempo para reagir no Brasileiro. Assim, eles tiveram tempo. Claro, a gente vai ter o Grêmio, que não teve Libertadores, mas esperou cair na Copa do Brasil e aí já era tarde. Flamengo esperou cair na Copa do Brasil, já era tarde. Entre aspas, né? Vamos falar assim, porque quando o Tite chega, o Flamengo tá na frente do Palmeiras. Mas talvez o momento de se ligar que dá para ganhar o título demorou para virar a chavinha desses 3 times, vamos incluir o Galo aí junto. Desses 3 times, demorou para eles se ligarem que o Botafogo ia perder. E eu acho que o Palmeiras foi o primeiro a perceber essa derrocada e foi campeão por conta disso. Quem está mais feliz com esse título, acho que são fora dos palmeirenses, é o Florentino Pérez. Ele contrata ano passado um garoto de 15, 16 anos para ser jogador do Real Madrid.
sendo que ele fez várias contratações de jovens e chegam para nós apenas os que deram certo. Vini Júnior, Camavinga, Valverde, Rodrigo, mas vale lembrar que Odegaard foi uma contratação que deu errado, de jovem, assim. O Bellingham a gente não conta porque o Bellingham já estava no Borussia Dortmund, já estava bem encaminhado na carreira. Mas, e aí ele contrata o Endrick. Aí o Renier, né? O Renier é um exemplo dos que deram errado, né, pro Real Madrid. O Renier tá jogando num time do interior da Itália, da Frosinone, se não me engano. Então, ele contrata esse jogador, que é ali mais ou menos, tipo, tá estourando, mas não fez um jogo no profissional. Aí, ano passado, o Abel até solta o garoto na reta final do Brasileiro, mas era um brasileiro que já estava encaminhado. Tipo, ele ganhou o título brasileiro, ele tá no hall dos campeões de 2022, mas é aquele negócio meio... tá, ele entrou quando já estava decidido e tudo mais. Esse ano não, esse ano é o campeonato do Endrick. Talvez como se 2016 é o do Gabriel Jesus, 23 é o do Endrick. Bicampeão brasileiro com só 17 anos de idade, né? E ele ganhando um campeonato que é seu, né? Eu não vou lembrar aqui acho que nos últimos 20 anos não tem um jovem garoto que ganhou o Campeonato Brasileiro sendo o protagonista. Tivemos o Neymar, que ganhou a Copa do Brasil e Libertadores, que também são grandes títulos. Mas Brasileirão, pontos corridos e tudo mais, eu não lembro, não me recordo de ter um jogador assim, nível do Endrick. Né? Então, um grande título para o Palmeiras. Vem na polêmica, né? Aqui no canal a gente fala 8 vezes. Né? Inclusive no Instagram, né? Eu botei ali para não ter briga, né? 4 vezes na pontos corridos, 8 vezes da 71 e 12 no unificado. Se a gente for pontos corridos, ele não é o maior campeão, é o Corinthians. Acho que Corinthians são 7. Dos 7 títulos do Corinthians, 3 foram no mata-mata, 5, não? Corinthians são 4. 5, 11, 15 e 17. 4. Empata com o Corinthians como o maior campeão dos pontos corridos. Aí temos Flamengo e São Paulo com 3. São Paulo, Flamengo e Cruzeiro com 3. Fluminense com 2. E o Galo tem 1. Esses são os times que ganharam nos pontos corridos. O Santos também tem 1. Então, ele é o maior campeão da história dos pontos corridos, o maior campeão da história do Brasileirão desde 71, né? Pontos corridos ao lado do Corinthians, 71 ao lado do Flamengo, e aí unificado, ele tem 12 e tudo mais. E sim, em 87 a gente considera do Flamengo, a gente ignora o fato de que foi na justiça comum, né? A justiça desportiva deu o título pro Flamengo também. Então a gente considera a justiça desportiva aqui. E então é isso. Parabéns ao Palmeiras, campeão. E talvez tenha sido a maior pipocada da história de um clube. E que até nisso, acho que o Palmeiras se deu bem esse ano, né? Porque a maior pipocada da história do Brasileirão era do Palmeiras de 2009. Liderou boa parte do campeonato e terminou fora da Libertadores, terminou em 5º lugar. Botafogo termina na mesma posição, 5º lugar. Dessa vez, a 5ª posição vai para a Libertadores, na época não ia. Mas liderou por mais rodadas e liderou com uma vantagem maior que o Palmeiras em 2009. Então o Palmeiras ele ganha o campeonato e perde de si o título de maior pipocada da história do Campeonato Brasileiro. Ele passa esse bastão. Então é uma temporada que para o palmeirense descarregou, né, tudo aquilo. E para a Leila, né, que foi muito criticada ao longo do ano e acabou campeã brasileira, 2 temporadas, 2 títulos brasileiros. Como presidente, está muito bem, né? Então é isso. A gente volta na segunda-feira, né, com o resumo semanal. O vídeo que eu prometi do basquete ficou para a semana que vem. Então é isso. Vejo você na próxima e falou. Vai ficar aqui, ó, o resumo semanal. Caso você queira acompanhar esse Brasileirão, a gente cobriu desde a primeira rodada o Brasileirão, tá? Então, obviamente não vai ter o último, porque o vídeo falando da última rodada é o de segunda-feira que vem. Mas tá aqui. E aqui eu vou deixar o YouTube recomendar para vocês. Então se inscreva, curta e siga a gente em todas as redes sociais. Falou!